Olá, olá! Como é que vocês estão? Alô, alô, agora sim! Eu fiz aqui um entra e sai, que estava aqui com um problema técnico. Digam-me só se me estão a ouvir, se está tudo bem, se conseguem perceber aqui o que está a acontecer. Nós estamos em mais uma live. Hoje vou falar de 5 erros que eu cometi. Atenção, que eu cometi muitos mais, está bem? Mas acho que estes 5 são mesmo muito importantes e eu costumo dizer que eu gostaria de ter ouvido isto. Se calhar não tinha... Vocês sabem que uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que vocês escutam, não é? Se calhar não tinha escutado exatamente assim, mas eu não vou cansar de dar este conteúdo para que cada vez existam mais curadores de si e dos outros. Vocês já sabem que essa é a minha real intenção, é trazer-vos muito conteúdo para que vocês se inspirem, que se curem e que sintam que realmente podem cada vez mais sentir-se assim empoderados, empoderadas, para ter uma vida mais saudável, quer fisicamente, quer emocionalmente. Então, o que eu puder contribuir, aqui estou. E espero que aproveitem muito este conteúdo. Eu sou a Bárbara Couto, a maioria de vocês já me conhece, sou formadora, terapeuta de shiatsu há mais de 10 anos e também professora de yoga e meditação, mas de facto é o shiatsu medicina que faz assim o meu coração cantar. Porquê? Porque ele curou a minha vida e então... E eu, o que tenho feito nos últimos anos é espalhar esta sementinha, porque eu sei que ela transborda e pode cada vez mais chegar a famílias, a terapeutas, e isso realmente é o que faz a minha vida ter sentido, dá-me propósito. Então, vamos começar por falar nos 5 erros. Sim, não se esqueçam de deixar os vossos coraçõezinhos. A maneira que vocês têm mais eficaz de me ajudarem é precisamente partilhando os meus vídeos, convidando pessoas a virem também assistir às lives, colocando gostos, comentando, colocando dúvidas, tirando algumas dúvidas também. Portanto, vocês interagirem comigo e eu perceber que realmente há aqui uma receptividade, para mim é muito importante para eu continuar, para me dar força e ânimo para continuar. Boa? Então vamos lá. Primeiro erro. Então, o primeiro erro que eu apontei aqui foi: as pessoas não mudam porque nós queremos ou porque achamos que deviam mudar. Ou seja, durante muito tempo eu perdi muita energia a tentar mudar. Vou contar. Os meus chefes, quando eu era advogada, fui para um patrono que eu tentei mudar. Quando eu fui para o meu segundo chefe, não é? Também tentei mudar. Namorados, fartei-me de querer mudar os meus namorados. Continuo às vezes a cair nessa tentação de querer mudar o meu marido, os meus filhos, os meus pais. Então, nós caímos mesmo muito nesta tentação de querermos realmente ou acharmos que o outro tem que mudar. Pois então, como eu vos estava a dizer, a solução julgo que não passa por aqui. Isto é estarmos, no fundo, a remar e ser inglório. Não é? Está aqui a Ana a dizer, receptividade, sim, obrigada, obrigada por estares aí, minha querida. Então a solução passa mesmo por começar a perceber que nós só temos controle sobre uma pessoa, que somos nós, ok? Portanto, eu preciso de perceber de uma vez por todas que é impossível de eu chegar à beira do outro e dizer porque tu devias fazer isto, ou devias ter a minha visão, devias estar com os meus óculos da realidade. Isso não vai acontecer. O que eu posso fazer é eu mudar-me a mim, mudar a minha atitude, mudar a forma como eu estou em relação a essa pessoa, tá? Quando eu faço essa mudança, é inevitável que os outros comecem também a mudar. Ok? Mas não apontar o dedo, não dizer, porque tu tens que fazer isto, tu tens que ser assim, tu tens que me reconhecer, tu tens que me amar, tu tens que fazer determinada coisa. Não, é partir da base que as pessoas não mudam, só mudam quando elas querem mudar e acham que precisam mudar, tá? Não é no timing que nós queremos, nem porque nós estamos a dizer isto ou aquilo. Isto também se aplica a crianças. E depois nós somos muito tontos, vejam bem. Quantas vezes vocês já não disseram aí ao miúdo,
para de fazer asneiras. Não faças asneiras. Então, vocês acham que por alguém dizer não faças isso, que a pessoa vai... Às vezes até dá mais vontade de fazer a asneira. Ou então, quando nós criticamos mesmo e somos assim agressivos. Tipo, tu és mesmo estúpido por me fazeres isso. Alguém vai deixar de ser estúpido convosco por vocês dizerem que ele é estúpido? Não. Isso não acontece. Ok? Portanto, eu tenho que ser muito mais inteligente emocionalmente do que isto. Tá? Eu, de facto, em termos de inteligência emocional, nessa altura, não é? Eu ponho-me assim a pensar, nessa fase em que eu saí da universidade, nos meus 23 anos, a achar que sabia tudo, não é? Mas inteligência emocional era zero. Tá? Então eu realmente exigia quase que os outros ficassem na minha cabeça e que mudassem por aquilo que eram os meus valores, o meu sentido ético. Na altura, lá está, eu vinha da justiça, portanto ainda muito influenciada, assim, tipo, tinha que ser por ali, para o preto ou branco, tá? Então, não percebia que realmente o foco, nós esquecemos-nos muito quando nós apontamos o dedo ao outro, estão 4 dedos a apontar para nós, tá? Então, o foco deve ser sempre em mim, na minha mudança. O que é que eu posso fazer hoje? Qual é a minha atitude e qual é aquilo que eu posso fazer comigo hoje para realmente não sofrer o efeito que aquela pessoa está a ter em mim, tá? Geralmente passa por quê? Por ignorar a pessoa, passa por mudar, não é? E foi só quando eu percebi que o meu primeiro patrono não ia mudar, que eu disse, não, ok, é evidente que ele não vai mudar. Ou vai mudar quando ele quiser. Portanto, eu é que estou mal, eu é que tenho que mudar, certo? Então isto acontece também com os relacionamentos, não é? Às vezes, anos a fio que nós estamos a perder com uma pessoa porque queremos mudar. Pá, mas se as coisas... Lá está, se aquilo, o que nos separa é intransponível, porque também há isso, depois nos relacionamentos há esta linha, não é? Porque às vezes nós queremos a relação ideal e não é assim, não é? Mas quando aquilo que nos separa não é negociável, pá, tem que mudar. Eu tenho que mudar, não é o outro, tá? Então, perceberam este primeiro erro? E eu perdi tanto tempo nisto, Deus me livre! Querem comentar? Sim, vocês estão a ver, eu acho que fiz a asneira aqui no Facebook, deixem-me lá ver, o que é? Oh meu Deus, acho que fiz a asneira, não, acho que estou bem, digam-me só ali no Facebook, eu não estou a conseguir ver as mensagens, acho que fiz mesmo a asneira, portanto vou... Não, ele diz-me aqui que eu estou em direto. Alguém aqui no Facebook consegue... Diz em direto agora, eu vou confiar, só que eu não estou a conseguir ver as mensagens. Isso é que eu não estou a conseguir ver. Espero que não tenha feito assim uma asneira muito grande. Aqui a Ana a dizer que adora os meus caracóis. Sim, pois, eu sei. Há quem diga até que eu perco a identidade com o cabelo esticado. E é um bocado verdade. Mas pronto, às vezes é bom a gente variar. Mas eu percebo, as pessoas habituam-se aos meus caracoletes. Então, sim, há que mudar sim, está ali a Ana a dizer. E é isso mesmo. De facto, a mudança começa sempre em nós. Porque senão vai ser realmente muito frustrante. Então, o segundo erro que eu cometi e que julgo que vocês podem evitar é esperar que as circunstâncias da vida mudem, que as coisas mudem para o quê? Para me sentir menos ansiosa, para me sentir mais relaxada, para me sentir mais feliz. Então, o que é que eu fazia? Eu pensava, o trabalho vai reduzir, vão ver que é só uma fase e que daqui a pouco vai acalmar. Ou então, estão quase a chegar as férias. Quando chegarem as férias, aí sim, vou-me sentir mais relaxada, vou-me sentir menos ansiosa, eu vou ficar melhor. Ou então, quando chegar o fim de semana, então passar a semana à espera do fim de semana. Isso não vai acontecer. As circunstâncias exteriores não vão mudar, tá? Ou seja, eu tenho que pensar melhor deixar de esperar pelas férias, pelo fim de semana, deixar de esperar, então a reforma é uma coisa gritante, não é? As pessoas que esperam pela reforma, e aceitar que não vai acontecer nada exterior a mim, milagroso, que
que me vai fazer ficar mais calma, que me vai fazer ficar mais relaxada, mais zen, e que eu vou sentir a harmonia só porque eu estou com essas circunstâncias. Quantas de vocês já não sentiram, por exemplo, nas férias, não é? Que até é suposto estarem mais relaxadas, descontraídas, mas nós não temos botões para clicar, não é? Então o que é que acontece? Como nós não fazemos isto mais diariamente, nós devemos ter uma proposta pequenina para o nosso dia. Uma proposta de bem-estar diário. Por isso é que eu defendo tanto a rotina pessoal diária. Ou seja, um momento em que eu tenho verdadeiro relaxamento, lazer e atenção. Cada um pode encontrar o seu modo de fazer isto. Mas entender que não devemos deixar a vida passar, porque depois acontece. Há muitas histórias deste género. A pessoa no leito da morte pensou, caramba, o que é que eu teria feito? Porque realmente a vida depois começa a ser uma sucessão de dias, como se estivéssemos numa roda louca, e nós não estamos a usufruir do melhor que a vida tem e dos estados emocionais mais satisfatórios, porque estamos só no ramo-ramo, no lufa-lufa, tá? Portanto, tirar mais diariamente momentos para nos sentirmos bem e não estarmos à espera de circunstâncias exteriores que vão, de facto, justificar um estado emocional positivo. Fez sentido? Sim? Boa. Depois, o terceiro erro também tem a ver com este, tá? Eles podem se relacionar. Que era eu pensar que a minha felicidade tinha muito mais a ver com o ter coisas do que ser, ok? Então, eu pensava, quando tivesse mais estudos, quando tivesse uma casa X, o filho Y, o cão, o gato, seja lá o que for, que essa felicidade chegaria com essas coisas, com o que eu tivesse, ok? Só que não há nada que me possa fazer ser feliz, ok? Então, eu passar a focar muito mais no meu bem-estar, na minha autoestima, no meu autocuidado, na minha autoperceção de quem é que eu sou, o que é que eu quero, o que é que eu gosto, o que é que me dá prazer, o que é que não me dá prazer, quais são os meus limites, o que é que eu tenho que dizer não. Isto torna depois a vida, ou as decisões que vamos ter que tomar na vida, muito mais fluídas e muito mais num lugar de coração, tá? Então, em vez de estarmos a pensar que essa tal felicidade associada ao relaxamento, a uma paz, eu já fiz uma live sobre isto, vão lá ver atrás, só sobre o conceito de felicidade, vão ver, aproveitem os fins de semana para fazer aqui um monte de voltas aos meus vídeos. No YouTube é mais fácil, vocês podem ver melhor os temas e os títulos, mas também pode ser no Instagram ou no Facebook, façam lá o percurso do feed. E então, o que acontece é que eu mereço realmente ser feliz agora, hoje, agora, imediatamente, tá? E para isso eu tenho um livro de eleição na mesinha de cabeceira, que é um livro que se chama O Poder do Agora, que é do Eckhart Tolle e que eu recomendo a toda a gente. É um livro, eu costumo dizer que é um livro sensorial, não é um livro para se ler com a mente, mas para cada vez adentrarmos mais. Então é um livro que tem que estar na mesinha de cabeceira, porque o que eu entendo hoje, amanhã vai ser completamente diferente, ou daqui a um ano então nem se fala, tá? Porque realmente ele é um mergulho sobre o que é estarmos no momento presente e ele tira-nos vários véus de ilusões que temos acerca da vida, tá bem? Portanto, vão ler esse livro, é do Eckhart Tolle, existe versão de bolso, que é a que eu tenho e que gosto mais, porque é pequenina, então dá para meter na carteira e vocês nunca mais vão ter que esperar na vida. Sempre que há um momento, eu abro esses livros de bolso, é um vício que eu tenho, em vez de estarem a fazer scroll nas redes sociais, façam isso, que acreditem que vão evoluir muito mais, a vossa aprendizagem vai ser outra, porque é uma aprendizagem focada no que é que vocês são e o que é que ainda têm para descobrir sobre a vossa verdadeira essência, ok? E não sobre aquilo que querem ter ou que, pior, nas redes sociais é o que é que os outros têm, o que é que os outros estão a fazer e eles são incrivelmente felizes e eu não, e então entramos muito mais tendencialmente nas comparações, o que é terrível, está bem?
Vamos falar então do quarto erro. Este é muito típico, que é adiarmos a vida, tá? Adiarmos, assim, principalmente grandes decisões. Porque achamos, é um bocado tonto, a humanidade faz isto, que é achar que vai viver até aos 100 anos. Nós temos muita dificuldade em lidar com a nossa finitude. Então, o nosso cérebro pensa assim, não, tenho tempo. Mas nós podemos não ter assim tanto tempo, tá? Então, coisas realmente que fazem o nosso coração cantar, que nós sentimos logo que é sim, que é para fazer. Só que depois colocamos a nossa mente a atrapalhar. Não, se calhar agora não é o tempo, agora não tenho o dinheiro, agora não é a altura certa para o meu desenvolvimento pessoal, agora se calhar não é a altura certa para eu mudar de profissão, depois vem aquelas coisas, as contas para pagar e não sei o quê, e se calhar que eu tenho idade para estas coisas. Mas vejam bem, nós realmente podemos não ter assim tanto tempo, portanto, essas coisas que fazem o nosso coração assim no imediato saltar e que depois nós metemos a nossa razão para adiarmos coisas que realmente nos iriam transformar, melhorar a nossa vida, fazer a nossa vida ser mais completa. Isso foi um grande erro que eu cometi. Cometi este erro várias vezes. Quando estive a claro, agora se calhar... e tinha um desejo enorme, por exemplo, de fazer uma formação X, tá? Ou então, eu tenho que... eu fiz isso em relação ao meu espaço, não é? Vocês sabem que agora finalmente vou mudar de espaço, mas quanto tempo eu adiei essa mudança por achar que ainda tinha tempo? No fundo é ficar na zona de conforto, tá? E realmente... Agora apareceu-me esta possibilidade, mas eu nunca saberei o que é que teria acontecido se, bem lá atrás, eu tivesse ouvido esta voz bem forte que veio tipo, ecoar e dizer, sai, já chegou o momento, tá? Nunca saberei. Portanto, essas decisões, esses sentires muito fortes, nós geralmente arrependemos-nos daquilo que não fazemos, tá? Não daquilo que fazemos, ok? Vocês querem dizer alguma coisa? Eu gostava imenso de perceber se o meu Facebook está a dar, mas a verdade é que eu não faço a mínima ideia. Depois vou resolver esta situação, mas aqui no Instagram, se quiserem deixar alguma questão, alguma dúvida, era mesmo muito fixe. Não sei o que é que eu fiz, para aqui. Ok, vou prosseguir. Coisas dos direitos e vou falar então do último erro. Este, durante muito tempo, perseguiu-me, tá? Então, o que é que eu achava? Eu achava que os outros é que tinham sempre algo especial, eram sempre mais inteligentes do que eu, achava que os outros é que tinham um dom, achava sempre que eu precisava sempre de fazer mais qualquer coisa porque eu não era suficiente. Esta questão de eu não ter nada de especial, não ser corajosa o suficiente, não ser inteligente o suficiente, bonita o suficiente, sei lá, nunca chegava, tá? É assim um bocadinho aquela ilusão do perfeccionismo, estão a ver? O perfeccionismo é um horror. Um horror, mais vale feito que perfeito, agora é o meu lema, mas durante muito tempo eu achava sempre que eu não tinha os requisitos e que eu precisava sempre de acrescentar mais qualquer coisa à minha pessoa porque eu não era capaz, não era suficiente. Que os outros tinham isso e eu conseguia reconhecer isso nos outros, que eram super inteligentes, mulheres super inteligentes, super ativas, super corajosas, super isto, super... eu não. Ok? Então, a solução para isso, claro, que passa por eu cada vez mais fazer uma aposta no meu desenvolvimento pessoal, tá? Ou seja, eu perceber que realmente se eu não mudar alguma percepção que eu tenho sobre mim, ninguém o vai fazer, ok? Portanto, se eu achar e se eu continuasse a acreditar naquela vozinha que me dizia isto, possivelmente eu não estaria aqui hoje a falar convosco e a correr o risco de ser julgada, apontada, etc. Porque agora não me importa assim tanto, tá? Mesmo que aconteça, eu vou saber lidar. Isso não vai dizer nada acerca de mim, eu não vou sentir como pessoal. Não me vai afetar
pessoalmente. Naquela altura, sim. Então, muitas vezes, este medo do julgamento faz com que as pessoas se travem. O medo é o pior travão da nossa vida, tá? Então, de facto, como é que eu vou resolver isto? Claro que eu tenho as minhas ferramentas, não é? Vocês já sabem, o shiatsu ajuda-me imenso, o yoga ajuda-me imenso, a meditação ajuda-me imenso. Mas o foco destas três coisas é o que é o desenvolvimento de uma autoestima, também de uma autoconfiança, mas principalmente de uma autoestima maior. Porque nós muitas vezes não a temos suficientemente forte para nos lançarmos aos leões e estarmos, como se costuma dizer, não é? Com o peito às balas. Ok? Então, esta era assim um dos erros crassos que eu cometia, era achar sempre que os outros é que tinham todas estas qualidades e eu não. E, de facto, a solução foi passar a confiar mais na minha autossuficiência e a desenvolver mais este amor por mim, ser mestre da minha própria vida. Ok? Então é por isso que eu falo sempre, né? Seres terapeuta de ti, antes de quereres ajudar os outros. Como é que nós podemos ajudar os nossos filhos, os nossos maridos, os nossos pais, se nós não aprendemos isto, a tratarmos e a falarmos connosco com uma voz mais amorosa e compassiva? É impossível. É impossível nós não fazermos este trabalho de dentro para fora. Está bem? Portanto, primeiro nós temos que transformar e fortalecer a nossa pessoa para depois, sim, podermos curar e transformar os outros, sermos terapeutas dos outros, ok? Portanto, o primeiro pilar do meu método de Shiatsu Medicina é este, ser terapeuta de mim. E ser terapeuta de mim significa isto, eu perceber que todo o trabalho e toda a minha vida, tudo que se vai manifestar fora, tudo, as pessoas que eu vou atrair, o meu trabalho, as minhas relações, as minhas coisas, o meu dinheiro, até a questão do dinheiro, vai sempre refletir se eu estou a fazer as transmutações, as curas internas que eu vim fazer nesta vida. Boa? Gostaram de ouvir estes 5 erros? Prometem que vão pensar um pouco sobre isso, comentar, essas coisas para eu ficar contente, sim. E claro, na próxima semana espero-vos para mais uma live. Eu gostava de receber sugestões de temas que vocês gostavam de ver aqui tratados por mim. Aproveitem para se manifestarem, porque de facto pode ser mais rico se for de encontro àquilo que é o vosso interesse. Está bem? Uma beijoca! Fiquem bem e até para a semana. Até já!